Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande aqui por essa casa. Essa igreja é linda. E eu sei que aqui tem um povo adorador aqui nesse lugar. Eu sei que tem. Essa conferência Restart veio, eu não tenho dúvidas de que tenha havido no melhor momento. A gente está passando dias bem complexos, dias difíceis. Passar por tempos difíceis não é uma exclusividade só nossa, mas muitas pessoas já passaram também. E do mesmo jeito que muitos de nós estamos tendo que recomeçar a nossa vida, muitos homens de Deus também tiveram que recomeçar em determinado momento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, versículo de número 15. Quantos abriram, diga glória a Deus. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amados, quantos de nós já não passamos por momentos difíceis? E um dos discípulos que eu sou mais apaixonado é esse cara, Pedro. E eu não sou apaixonado por ele ser o cara que mais acertou na vida, mas sim por saber que ele é um cara humano e errava assim como eu também erro. E nem por isso deixou de ser um grande homem de Deus. E Pedro teve um ministério mais parecido com o ministério de Cristo.
Se você fizer um comparativo dos milagres que Pedro operou e comparar com os milagres que Jesus também operou, você vai perceber que existem muitas familiaridades entre as obras que Jesus fez e as obras que Pedro fez. E o mais interessante é que quando Pedro andava com Jesus, por diversas vezes Pedro precisou ser corrigido por Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 17, você vai ver um texto lindo em que Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: o que dizem que eu sou? Alguns discípulos vão dizer que as pessoas falavam que ele era um profeta, que ele poderia ser Jeremias, outros diziam que ele poderia ser João Batista. De repente aparece Pedro, rouba a cena e fala assim: para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já sabia no seu espírito que aquele homem que estava falando com ele naquele momento era quem iria salvar a humanidade, era o Cristo verdadeiro, diferente de todos os outros que um dia se disseram ser o Cristo. Só que o interessante é que a partir do momento que os discípulos começam a andar com Jesus, agora eles começam a conhecer Jesus de fato e começam a perceber que aquele homem era diferente, o Cristo era perfeito, a perfeição estava entre eles. E Pedro via tudo isso, e Cristo corrigia Pedro em tudo que queria corrigir. Em Mateus 17, Pedro sofre uma correção porque ele tenta tocar na salvação quando Cristo disse que teria que voltar a Jerusalém, e Cristo sabia que padeceria. Pedro vai dizer: não, Senhor, nós não permitiremos. Cristo diz para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque você tem sido pedra de tropeço. E olha que Cristo tinha elogiado Pedro nos versículos antes, dizendo que ele era: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, isso mostra que se existia sim relacionamento, porque ele só corrige aquele quem ele ama. Só que Jesus, em uma das suas instruções finais, Pedro queria seguir Jesus até a cruz, e não queria que acontecesse nada de mal com Jesus. Nós vamos com você até o fim. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não é bem assim não. Eu vou te dizer uma coisa, você vai me negar. Antes que o galo cante, você por 3 vezes me negará. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça de Pedro. E quando Cristo é preso, que está sendo interrogado, Pedro estava rodeando o local onde eles estavam, estava frio, e uma pessoa reconhece Pedro e chama ele: vem para cá para se aquecer com a gente. Pedro se aproxima e de repente aquela mulher fala: você andava com ele? Não andava? Não conheço. E depois, por mais 2 vezes, Pedro nega Jesus e o galo canta. Sabe qual é o maior problema da nossa vida? É quando o galo canta. Quando o galo canta, a ficha do erro cai. Quando o galo canta, a culpa vem. Quando o galo canta, a gente percebe a besteira que fez. Quando o galo canta, a gente percebe a nossa omissão. Quando o galo canta, a gente sente a dor da facada que a gente deu. Se nós entendêssemos o real efeito da cruz, nós jamais viveríamos debaixo de julgo, de acusação. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve, agora não me lembro se é Colossenses ou Tessalonicenses, e ele vai dizer que o nosso escrito de dívida foi cravado com Cristo na cruz do Calvário. Isso quer dizer que o diabo não tem mais do que nos acusar. Pastor, mas nós cometemos pecados. Sim, nós cometemos pecados, mas aqueles que são filhos e amam ao Senhor não têm prazer no pecado. E é aqui que está o ponto. Paulo entendeu isso quando escreve Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que superabunde a graça? De maneira nenhuma. Pois se morremos com Cristo, morremos para as nossas vaidades.
O nosso velho homem morreu com Cristo, e se ressuscitamos com Ele, ressuscitamos e nos tornamos nova criatura. O Filho não tem prazer no pecado. Se você pega com muita facilidade e dorme com a maravilha, irmão, quero dizer para você uma coisa: talvez você ainda não entendeu o que significa a cruz sobre a sua vida. Quando você vê um cristão triste porque pecou, significa que é um filho que está triste porque decepcionou o seu pai. Estenda as mãos, não joga no lixo não, porque é alguém de valor. Porque existem alguns que não sentem um pingo de remorso, sobem nos púlpitos e pregam como se a vida fosse a vida mais maravilhosa, e se esquecem aquilo que Lucas escreve lá no seu evangelho, dizendo assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu lhes direi: apartai de mim, malditos, porque eu não te conheço. Ou seja, o filho é reconhecido e reconhecido pelo pai, mesmo que esteja errado, mas aquele que usa o nome do Senhor para qualquer outra coisa, esse o Senhor nem o conhece. Não se espante quando você vir Deus usando pessoas que você conhece a vida e não acha aquela vida interessante. Não julgue e não se espante. A misericórdia faz coisas que a gente não tem nem ideia. Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, ele diz assim: não importa a maneira como é pregado o Evangelho, o importante é que o nome de Cristo seja falado. No capítulo 1 você encontra esse texto. Paulo está dizendo: o que importa é que o nome de Cristo seja falado. E é verdade, o que importa é que o nome de Cristo seja falado por qualquer um, por qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque o nome de Cristo é poderoso o suficiente para quebrar cadeias e grilhões. O poder está no nome do Senhor, pois foi Ele quem entregou a vida dele na cruz. O poder está no nome do Senhor, e esse nome está aqui nesse lugar para transformar a sua vida, mudar a sua história, dar um restart agora em você. O nome dele é tão poderoso, é tão soberano, é tão majestoso, que o nome de nenhum de nós é traduzido para outra língua, mas o de Jesus é. O nome de Cristo na língua original, que não se usa mais, é Yeshua. Em traduções e mais traduções e mais traduções, chegou no Jesus Cristo que a gente conhece hoje. E o nome dele é tão poderoso que se cair um endemoniado aqui, você colocar a mão e falar: em nome de Jesus, vai embora. A tradução do nome de Cristo é poderosa o suficiente para botar esse demônio para bater em retirada. Eu quero dizer para você, é que não tem porquê de você aceitar tudo aquilo que acontece na sua casa, que acontece na sua vida. Não, a sua casa é do Senhor. Você serve alguém que até a tradução do nome é poderosa para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Em nome de Jesus, entenda que o Deus que você serve é grande. Vem Pedro, a ficha cai assim como cai com a gente quando a gente comete erros. E ele nega o amigo, e o amigo vai para a cruz e morre. Talvez na cabeça de Pedro ele deve ter pensado: que amigo eu sou, com um amigo que nem eu, meu irmão, tá? As pessoas estão mal. Alguns vão dizer que Pedro quase se desvia. É interessante isso. Sabe onde que eu vejo sentido nisso? Quando a gente lê o texto que a gente leu aqui para poder trazer a palavra. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz para ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então cuide dos meus cordeiros. Pedro deve ter entendido nada.
Primeiro que a história de Pedro para poder encontrar Jesus aqui nesse versículo passa de um tempo tão sobrenatural que Jesus aparece na praia e tudo indica que Jesus apareceu glorificadamente em um outro corpo, de uma outra forma, porque diz que os discípulos não reconheceram Jesus. Eles falaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Eles só foram saber que era Jesus que estava na praia porque Jesus falou assim: vocês não pegaram nada, né? Não, então joga do outro lado a rede que vocês vão pegar peixe. E aí quando eles jogaram a rede, pegaram tanto peixe que não conseguiam puxar. Pedro olha e fala: é Jesus. Entra na água, não há nado, e vai encontrar com ele. E quando encontra com ele, Jesus faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, cuide dos meus cordeiros. Ei, Pedro não deve ter entendido nada, porque o que a gente mais escuta as pessoas fazerem, e sabe que as pessoas fazem, é quando alguém comete um erro, a primeira coisa que faz é não querer estar perto. Jesus sabia que Pedro havia o negado. A primeira coisa que faz, quando alguém às vezes comete um erro dentro da igreja, eu já fiz isso diversas vezes lá na igreja, às vezes a gente separa, não faz agora não, espera, não mexe, deixa. Mas Jesus agia diferente. Jesus simplesmente já dá uma atribuição a Pedro, uma função a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuide dos meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agora Pedro se incomoda. Ué, será que Jesus não está acreditando? Será que Jesus não está acreditando no que eu disse para ele? Perguntou pela terceira vez. Talvez Pedro possa ter entrado numa crise ali. O texto diz que Pedro se entristece, é de verdade. Por quê? Porque Pedro talvez poderia estar carregando a culpa da negação nas suas costas. E de repente Jesus vem e pergunta pela terceira vez. Eu pensaria: Jesus não está acreditando em mim. Jesus não está acreditando em mim. Jesus pode estar chateado comigo. Se ele perguntou pela terceira vez, é porque ele acha que eu sou um mentiroso, que eu sou um conversa fiada. Ei, não é isso. Porque todas as vezes que Jesus perguntou se Pedro o amava, Jesus deu uma responsabilidade pastoral a ele. Pastor no original significa aquele que apacenta. Jesus já estava vendo o que iria acontecer na frente, e Pedro não tinha percebido ainda. Talvez você acha que seja desnecessário falar as mesmas coisas para Jesus, ou às vezes fazer a mesma oração para Jesus em algumas vezes. Ei, não, faça. Fale com Ele, reafirme para Ele. Jesus sabe exatamente o que vai acontecer à frente. Você pode não estar entendendo o processo agora, talvez como Pedro não estava entendendo e se entristece, mas Jesus já estava olhando o que iria acontecer lá na frente. Pedro se entristece, mas Jesus mais uma vez dá uma atribuição pastoral a ele. E quando Pedro responde para ele: tu sabes de todas as coisas, Senhor, e tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas, Pedro, porque você foi chamado, Pedro. E acontece algo sobrenatural aqui, porque quantas vezes Pedro nega Jesus? 3. O diabo poderia estar se gabando, porque Pedro negou Jesus não foi uma vez não, foi 3. E 3 é um número meio esquisito, né? Tudo que a gente vai contar para os outros: eu falei 3 vezes com ele para ele não fazer isso. Por que 3? Por que não 4? Ah, já falei umas 3 vezes para não ir lá. E ele foi. E o diabo poderia estar se gabando disso e acusando Pedro o tempo inteiro. Aí vem Jesus: quantas vezes, Pedro, você me negou? São 3, né? Beleza. A cada pergunta, uma oportunidade de perdão. Tu me amas? Sim, Senhor. Cuide dos meus cordeirinhos. A primeira negação cai por terra. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. A segunda negação cai por terra. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A terceira negação cai por terra. E agora Pedro não tem mais do que sofrer, porque o Senhor pessoalmente
dá a oportunidade de Pedro expressar o seu amor a Ele. Poucas pessoas na vida tiveram esse privilégio de pessoalmente poder expressar o seu amor ao Senhor. Quem é Pedro depois disso? Aqui começa o ministério de Pedro. Quem é Pedro depois disso? Se você abrir a sua Bíblia em Atos, não precisa fazer isso agora, você vai perceber que logo nos primeiros versículos de Atos, no capítulo de número 2, quando não se tem mais Judas, Pedro percebe que o time tinha que estar reforçado, e ele se levanta, traz uma palavra para os homens que estavam com eles reunidos, e eram mais de 20 pessoas, e eles ali tiram sorte e escolhem Matias para ser um discípulo que iria entrar no lugar de Judas. Ou seja, Pedro identificou o chamado que Jesus fez lá no capítulo 21 de João, o chamado pastoral, e Pedro já entende na mesma hora: a equipe tem que estar reforçada, não pode parar. Por quê? Porque os tempos seriam difíceis, mas seriam tempos de colheita, e precisava de mão de obra. Então não se perde tempo. Igreja Reviver, estamos no tempo de colheita. Estamos no tempo de colheita, não temos tempo mais para perder tempo. Eu quero dizer para você: reforça o time, reforça a célula, reforça a sua equipe, reforça a sua casa e vai para a luta, porque essa nação precisa de ouvir o Senhor, essa nação precisa ouvir você. A palavra de esperança está em você. Foi por isso que eu comecei essa palavra falando sobre isso. Palavra de esperança. Não negligencie, faça como Pedro, não fique encostado no muro ou em casa chorando, porque errou. Lance seus pés no Senhor, peça que Ele te regenere, que Ele te perdoe, sacode a poeira e diga: pastor, eis-me aqui, e vão para a luta. Sabe por quê? O diabo aceita todo errado mesmo. O coração do diabo sempre cabe mais um. Sempre. Do jeito que tiver. E o que eu quero dizer para você aqui: precisa acertar o quê? Precisa ajustar o quê? Chama o pastor, conversa com ele. Chama a pastora, conversa com ela. Ajuste os pontos. Vista a sua armadura espiritual de Efésios 6 e vai para a luta. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu acho que o maior tempo de se pregar o Evangelho é esse tempo agora. É o tempo de dor e de aflição. É por isso que o inferno está desesperado querendo fechar as igrejas, porque o diabo sabe que é no momento de pressão que as igrejas, que o Evangelho do Senhor mais cresce. Entenda uma coisa: quanto mais se perseguia a igreja primitiva, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguirem a gente nesse tempo agora, mais a igreja vai crescer. Pode mandar resolução, decreto, o que for para fechar a igreja. Quando não se podia mais orar ao Senhor, porque os imperadores romanos eram brabos e cortavam a cabeça, incendiava cristão vivo. Os cristãos começaram a se reunir em catacumbas, em Roma, na Itália, escondidos, e ali eles tinham seus momentos com Deus e momentos sobrenaturais, e foi um dos tempos que a igreja mais cresceu na história. Todos os países da janela 1040, que são países perseguidores de cristãos hoje, foram os países mais evangelizados pela igreja primitiva. Os primeiros cristãos chegaram aonde a gente hoje não consegue chegar, só que tinha uma diferença. Enquanto a gente está preocupado em briguinha política no Facebook, sabe o que eles estavam fazendo? Cumprindo o ID, que Jesus disse: ID de 2 em 2, entrar na cidade, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Ou seja, 2 pessoas faziam estardalhaço danado dentro de uma cidade, e o nome do Senhor era glorificado. Analisa as duplas de Atos, Pedro e João. Se você olhar, você vai ver, os caras chegavam em cidades e era tão sobrenatural aquilo que Deus fazia através deles. Pedro, o cara que negou Jesus, foi regenerado, foi restaurado. Ele tinha tanto poder de Deus na vida dele,
que quando ele estava ministrando sobre as pessoas traziam enfermos de outras cidades, e sabe o que se fazia? Passava na sombra dele, e esses homens e mulheres eram curados, porque até a sombra de Pedro tinha poder do Senhor. Você consegue entender isso? A primeira pregação de Pedro, que é depois da descida do Pentecostes, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Mas foi muito mais. Por que foi muito mais, pastor Tiago? Porque eles só contavam homens, não contavam mulheres nem crianças. Foi muito mais. Caramba, pastor, Pedro pregava muito. Não, Pedro não pregava muito não. Quando ele é preso, porque curou aquele aleijado naquela porta lá chamada Formosa, ele é preso. Se você for lendo o texto lá no capítulo 4 de Atos, você vai perceber que os homens que estavam interrogando Pedro perceberam que Pedro não era letrado, estudado, só que ficaram impressionados, porque a maneira como Pedro falava de Cristo era uma maneira que somente alguém que tinha andado com o Senhor poderia falar e teria propriedade para falar. E os caras ficam assustados e tentam cercear a pregação de Pedro, mas não podiam fazer nada. Sabe por quê? Porque o aleijado já tinha sido curado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o milagre reforça a palavra que você prega. O milagre reforça a palavra que você prega. Vai lá e cura as pessoas e diga que quem curou foi Jesus. Ah, mas não cura, cura sim aqui, ó. A pessoa está curada aqui, todo mundo que conhecia viu o cara curado. Jesus fazia isso direto. Quando não dava pelos meios naturais, ele ia para o espiritual. Lembra da mulher do poço? Ele tenta conversar com ela de boa. Quando a mulher não consegue entender o que de fato que Jesus estava falando, Jesus vai lá e já puxa logo uma revelação na vida dela. Tiveste 5 maridos, né? O que você tem não é seu. Sabe como é que você quebra as barreiras que tentam impedir que você libere a palavra profética, o nome do Senhor? Sabe como é que você faz isso? Através do sobrenatural. Mas a primeira coisa que você precisa é acreditar que isso acontece, que isso pode acontecer. Pedro entendeu que isso era real, porque ele viu Jesus fazendo, e ele também começou a fazer. Jesus ressuscita uma menina chamada Talita. Quantos conhecem essa história? Ele está conversando ali, ele está naquela confusão ali, onde tinha aquela mulher do fluxo de sangue. De repente o Jairo manda buscar Jesus, porque a filha estava doente, mas no meio do caminho a menina morre, e ele já disse para não incomodar mais o mestre, mas Jesus fez questão de ir lá na casa do Jairo para ver quem era a menina. Sabe por quê? Porque Jesus faz questão de entrar na nossa casa. Jesus faz questão de entrar na nossa casa para ver como é que as coisas estão. O problema é que às vezes nós fechamos a nossa casa para Ele. E Jesus chega lá, tira os pranteadores que estavam lá dentro chorando, porque Jesus entendeu que aquilo dali não era um cenário de morte, mas aquela menina estava só dormindo. E ele chega e diz: Talita cumi, menina, levanta. E a menina volta à vida. Pedro andou com Jesus e aprendeu como é que se fazia. Tinha uma menina que se chamava Dorcas, e a tradução significa Tabita. Pedro tinha acabado de curar um cara, e de repente ele está andando agora em direção a uma outra cidade, e fica sabendo que essa moça, que era uma moça que ajudava muitas pessoas, estava enferma, mas quando Pedro chega lá, estava morta, estava no 2º andar. Já também tinha os pranteadores, mulheres chorando ali pela morte daquela jovem. Pedro sobe, pede para que todo mundo saia, chega no 2º andar da casa, vê o corpo deitado na cama. Pedro se ajoelha e ora em nome do Senhor Jesus e manda a Tabita se levantar. E você sabe o que acontece? Ela levanta. Sabe por que ela levanta? Porque o nome do Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E Pedro foi tão parecido com Jesus, tão cheio do Espírito Santo. O restart na vida de Pedro foi algo tão sobrenatural, que até para morrer, Pedro morreu que nem Jesus. John Fox, em seu livro, ele fala sobre a morte de Pedro e narra de uma maneira sobrenatural como que aconteceu. Porque no texto que nós lemos do Evangelho de João, Jesus dá um entender naquela parte ali que você vai chegar um tempo que não vai nem se vestir, você vai querer ir para um lugar, mas as pessoas te levarão para outro. Isso é tão lindo, que eu só entendi essa palavra quando eu li esse livro, o livro dos mártires.
E é tão sobrenatural, porque diz a história no livro que Pedro está em Roma e ele sabia que o imperador havia baixado um decreto para se matar todos os cristãos. E ele entra na carruagem, para poder sair da cidade. E quando Pedro está para sair da cidade, ele tem uma visão. E ele vê o Cristo, Jesus, é sobrenatural isso. E ele vê o Cristo passando pelos portões de Roma e entrando em direção ao centro da cidade, andando, e ele para a carruagem ao lado de Cristo e pergunta: Senhor, és tu? E Cristo diz para ele: sim, Pedro, sou eu. E tu vais fazer o que? Tu vais para onde? Pedro, eu estou indo para a cruz novamente. E Pedro entende o recado, volta com a carruagem. E logo em seguida Pedro é preso. E quando Pedro é preso, e ele viu que ele seria crucificado, as pessoas, quando iriam colocar ele na cruz, quando foram colocar ele na cruz, ele disse: não, por favor, podem me crucificar, mas não como meu mestre, porque eu não sou digno de morrer como ele. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Perceba que quando ele tentou ir para um lugar que ele não conseguiu ir, ele tem uma visão do Cristo. Perceba como o texto liga tanto com essa história. O versículo 21, tu vai querer ir para um lugar que você não vai conseguir ir. E agora ele volta e é crucificado e é morto de cabeça para baixo. Deixa eu dizer para você uma coisa: a morte para a gente é terrível, é terrível. A gente não está acostumado a perder, nós não estamos acostumados com a morte. Mas deixa eu dizer algo para você: a morte para Cristo, para Deus, é ganho. Sabe por quê? Porque quando um santo se vai daqui, significa que irá encontrar com Ele na glória. Para a gente que fica é terrível, mas para quem está indo, se você tivesse a oportunidade de perguntar: quer voltar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Paulo diz: a vontade que tinha era partir e encontrar com Cristo nas nuvens, mas por causa dos meus irmãos de Jerusalém eu não faço. Olha a intimidade do homem. Paulo queria encontrar com Jesus, mas porque sabia que tinha missões ainda para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava padecendo de alimentos. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele quer mais é sair daqui para encontrar com Cristo lá, porque nós estamos vivendo dias difíceis, e sempre foi assim, a igreja sempre passou momentos de adversidades. Ei, não tenha medo da morte. Todos os homens de Deus que morreram felizes por estarem morrendo por causa da causa do Evangelho. Tem noção do que é isso? André, a morte de André, morre rindo, feliz da vida. Estou morrendo pelo meu Cristo. Eu estou morrendo porque eu irei encontrar com o meu Cristo. Apóstolo Paulo morre feliz. Sabe por quê? Porque estava indo encontrar com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas quando os imperadores colocavam os cristãos dentro do Coliseu, para que eles fossem mortos por aqueles leões que ficavam dias sem se alimentar, sabe o que acontecia? Acontecia uma onda de arrependimento e acontecia o efeito reverso, porque as pessoas que estavam na plateia, muitas pessoas que estavam na plateia, assistindo aquele show de horrores e de atrocidades, entregavam as suas vidas a Jesus ali, porque eles não conseguiam entender como é que as pessoas poderiam ser dilaceradas por leões, sorrindo e felizes da vida, porque certamente eles estavam vendo o Senhor. Pastor, prova para mim isso na Bíblia. Provo. Abre a sua Bíblia em Atos depois em casa, dá uma lidinha lá, não me lembro se é capítulo 7 de Atos, que você vai ver Estevão depois de uma ministração profética na sua defesa. Quando ele toma a primeira pedrada, o céu se abre para ele. Ele ainda tem tempo de dizer ainda: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não nos desampara na vida na terra aqui em nenhum segundo, e também não nos desampara na morte, porque Ele tem prazer na morte dos justos. Entenda uma coisa:
O Deus que te chamou te garante, seja em vida ou seja na morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecerdes firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho jamais será em vão no Senhor. Por isso, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o que a igreja vai fazer ou deixar de fazer nesse tempo de pandemia vai pesar na balança. Sabe por quê? O único que tem poder de curar a depressão sem remédio é Jesus. E para Jesus curar, Ele quer usar você. O único que tem poder de curar dessa enfermidade, ou de trazer paz a um lar que se perdeu alguém, é Jesus. E Ele precisa e quer usar você para isso.